Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes por mais uma oportunidade, mais uma noite de quarta-feira, sendo esta a quarta noite da campanha, quando nós estamos buscando ao Senhor com o intuito de que Ele continue fazendo milagres, operando nas nossas necessidades e naquilo que, por vezes, somos tão carentes e necessitados. Glória a Deus. Eu digo aos irmãos e confesso, é sempre um peso e uma alegria nas pernas na hora de falar, viu, irmão? Sempre dá essa alegria nas pernas, eu não sei porquê, mas a gente, por mais que tente se habituar, sempre dá essa alegria nas pernas. Salmo de número 50, agradecemos a Deus, ao pastor da igreja, pela confiança de podermos fazer uso do púlpito para transmitir a palavra do Senhor. Eu vim sem máscara, mas a máscara está aqui, viu, irmão? Estou aqui. Porque às vezes as pessoas vêm lá, estão assistindo, vê chegar no microfone sem máscara, mas é porque para falar realmente dificulta muito. Mas nós cultuamos cumprindo os regulamentos que pede o Ministério da Saúde. Salmo de número 50, salmo do tema que nós temos, e eu gostaria de falar nesta noite dentro deste tema com a responsabilidade que nos é dada. É bem verdade que o verso 15 é o verso-chave para o texto, porém existe toda uma sistemática. O salmista que escreveu esse salmo chama-se Asaf, e é preciso explicar isso antes de discorrer o assunto. E o salmista que escreve este salmo, ele também escreve mais 10 salmos, que é o salmo de número 73 ao salmo de número 83, todos escritos por Asaf. Asaf era um levita, tinha responsabilidade com a música. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versos 39 a 43, comprova isto. Tocava símbolos, conforme nós lemos no primeiro livro das Crônicas, desde o capítulo 15 ao capítulo 17. Era um excelente músico, não havia com quem se saísse tão bem em tocar símbolos, que são os pratos, como Asaf tocava. Ele se destacava, e por se destacar, Davi achou por bem de nomeá-lo chefe de um grupo de músicos. Então ele foi também um dirigente de uma equipe musical. Também foi responsável, se você ler todo, eu estou somente citando para nós ganharmos tempo, desde o capítulo de número 15 do primeiro livro das Crônicas até o capítulo de número 17, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Então Asaf, ele tinha um domínio na música, ele era um músico que se destacava. Além de ser um músico que se destacava, foi um líder de um grupo musical. Além de ser um líder de um grupo musical, Asaf também foi um homem que, posso dizer assim, administrava parte do culto. Davi o colocou para administrar. Haviam 24 turnos, e esses 24 turnos, eles dividiam em equipes, em grupo. Então, sempre havia um grupo que tinha 2 dirigentes. Primeiro e segundo, como a igreja hoje às vezes tem. Primeiro dirigente, segundo dirigente, no grupo de música, enfim. O que hoje a igreja faz, se tivéssemos aqui o espaço de tempo, não é esse o tema do assunto, não é esse o papel do culto nesta noite, a característica do culto, só estou dando uma informação, porque faz parte do salmo, e convém que nós tenhamos essas informações. Então, logo, este homem, ele tinha uma responsabilidade muito grande com a música, era um exemplo de músico, um homem que tinha uma postura agradável ao Senhor. Como disse, todas as referências desde o primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, até o capítulo de número 17. Também ele era um profeta, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 30, nos mostra que ele tinha um legado espiritual que deixou para toda geração posterior a ele, e que também, através do seu poema, da sua poesia, dos seus cânticos, ele tinha uma mensagem profética. Então, estas são as características do escritor deste salmo. Com relação a este salmo, salmo de número 50, ele aplica 2 visões aqui. Quais são as 2 visões? A primeira visão é aplicada aos justos, do versículo 1 até o versículo de número 15. Nós vamos observar que ele só fala para o meu povo, para o justo, para quem serve, para quem adora. A partir do versículo 16, a visão dele já muda e se aplica aos ímpios. Você vai observar que o verso 16, ele já diz assim a expressão do verso: mas ao ímpio Deus diz isto. Então ele começa a destacar aqui
o assunto sobre os ímpios até o versículo de número 22. E no 23 ele conclui o seu pensamento com relação tanto ao ímpio como ao justo. Então o Salmo foi escrito por Asaf, que tem um potencial musical elevado, foi chefe de um grupo musical, foi um homem que Deus usou em profecia, foi também um homem que liderou um grupo musical e que deixou um grande legado. E quando escreve este salmo tem uma visão dupla: falar para os justos e falar para os ímpios. Esta é a sistemática do salmo. Ainda dentro deste mesmo campo de visão, ele apresenta Deus para o justo em 5 atributos aqui, em 5 características. Observe comigo que característica dá Asaf a Deus neste salmo. A primeira é de um Deus criador que sustenta a criação. Salmo 50, versículo de número 1 ao verso 3. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascente do sol até o seu ocaso. Desde Sião aperfeiçoou da formosura, resplandeceu Deus. Isto fala do poder criador de Deus. Ele reconhece Deus como Deus criador. Quando ele começa a cantar, quando ele começa a transmitir a mensagem, então ele visa a criação. E por ser um poeta e por ser um músico, ele tem que ter em que se inspirar para proferir uma mensagem, para proferir o poema. E neste poema, nesta poesia, ele olha para toda a criação e disse: não existia uma outra pessoa que pudesse chamar as coisas à existência, senão tu, ó Deus Criador. Por isto João diz no capítulo 1, verso 3, todas as coisas só existem porque ele quis que existisse. Ele trouxe a existência. E Asaf diz aqui que a primeira característica na sua adoração para o justo é: Deus é criador. A segunda característica é que Deus é juiz. Versículo de número 6. Ele diz o seguinte, observe a expressão: e os céus anunciam a sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. Primeira característica que ele diz: Deus é criador. Segunda característica, ele diz: Deus é juiz. Como quem diz: eu conheço os juízes de Israel, eu conheço a história dos juízes, eu conheço a história do maior legislador, Moisés, eu conheço a história de um grande homem como Josué, Jefté. Ele conhecia a história, mas quando ele olha para Deus, ele diz: eu ainda não vi um juiz como o Senhor é um justo juiz. Primeira característica que ele diz no seu cântico: Deus é criador. Segunda, ele diz: Deus é juiz. Terceira, ele nos mostra no mesmo Salmo de número 50, versículo de número 7, um Deus que é um Deus pessoal. Veja a expressão: ouve, povo meu. Essa expressão nos mostra uma parcialidade de que Deus é um Deus pessoal. Ele gosta de tratar de forma pessoal. E nós vamos observar que Deus, ele trata a nação de Israel de forma tão pessoal que em Êxodo 19, verso 5, o Senhor chegou a dizer: vocês são minha propriedade particular. 1 Pedro 2:9, o Senhor diz que nós somos a sua propriedade, a igreja, propriedade particular. Deus é um Deus pessoal. Tem coisa que ele diz: é minha e ponto final. É minha, eu quero para mim e ponto final. E ninguém questiona. E Asaf diz: eu conheço um Deus que é criador, eu conheço um Deus que é juiz, e eu conheço um Deus que ele trata pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele sabe agir desta maneira. Não somente isso, mas ele também é um Deus que se agrada de adoração. Versículo 14, diz assim o texto: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga os votos, e paga ao Altíssimo os teus votos. Se tem uma pessoa que gosta de adoração, é Deus. E ele está dizendo: Deus gosta de adoração. João, capítulo de número 4, versículo 23. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então a primeira é: Deus é criador. A segunda é: Deus é juiz. A terceira é: Deus é pessoal. A quarta é: Deus diz: eu gosto de ser adorado. Quinta e última, dentro deste salmo, o Senhor diz: eu sou um Deus comunicável. É o versículo de número chave, o verso de número 15. Observe: invoca-me no dia da angústia. E o que é que ele diz? E eu
te livrarei e tu me glorifica. Eu estava observando esse termo, invoca-me. Dentro do pensamento, tanto hebraico como grego, é chamar o nome, ou chamar pelo nome. Quem invoca não ora, não é uma oração. Que história é essa, irmão Bira? Se abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 29, melhor dizendo, versículo de número 12. Claro que em toda a posição que nós falamos com Deus, estamos orando. Contudo, invocar não é orar, é chamar o nome ou pelo nome. Veja essa expressão de Jeremias 29, versículo 12. Então me invocarei, e ireis, e orar. Veja que está diferente. Me invocarás, e irás, e orarás. E eu responderei. Aconteceu mesmo com Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 59. Invocar é chamar pelo nome. Então você chama pelo nome e depois você desenvolve um diálogo. Vou dar um exemplo. Vai passando ali do outro lado o irmão Paulinho. Eu disse, irmão Paulinho. E ele pode parar. E eu vou até ele. E quando chegar lá, nós desenvolvemos um diálogo. E oração é o quê? Dialogar. Oração é dialogar. Invocar é chamar pelo nome. Então, quando Deus está dizendo aqui, invoca-me, Ele está dizendo, chama-me pelo meu nome. Ou me chama. Quando você precisar, me chame. E é interessante que a gente pode chamar Deus como Criador, venha cá, Ele vem. Se for preciso para criar alguma coisa. Se for preciso chamar Ele como juiz, venha cá, Ele vem como juiz para resolver a parada. Se precisar chamar Ele como um Deus que é pessoal, um amigo, Ele disse, eu sou teu amigo, Abraão, como tu é meu amigo. Então venha cá, meu amigo. Aí Ele diz assim, se você precisar me chamar para adorar, eu estou aqui para receber, me adore, porque eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Aí Ele depois diz, e por fim, eu sou um Deus comunicável, converse comigo, dialogue comigo, compartilhe comigo. Se você me entendeu, diga amém. E eu estava pensando neste contexto do versículo de número 15 e me veio algo tão lindo na mente, que eu ainda me alegro só de pensar. É que você chamar uma pessoa que está do outro lado é fácil. O sinônimo de invocar é chamar pelo nome, é clamar em voz alta o nome de alguém. E é interessante que dentre estes sinônimos, se nós formos buscar no português, também quer dizer no lado espiritual, chamar o sobrenatural para o natural. Você entendeu? Chamar o sobrenatural para agir no natural. Uma coisa é eu dizer, irmão Paulinho, eu estou vendo, e ele vem. Uma coisa é eu chamar a irmã Nira, e ela vinha, ou eu ia até ela, porque nos comunicamos e somos pessoas, e é óbvio. Mas Deus é espírito, como é possível haver esse relacionamento? E ainda tem mais uma coisa. Para que haja esse relacionamento entre mim e Deus, para que Ele venha e para que eu vá até Ele, irmãos, o processo não é tão fácil como muita gente pensa. Daniel orou 21 dias e os céus foram travados, uma batalha terrível. O diabo disse, não vai resposta. E ele ficou impedindo as respostas. E Paulo explica isso na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade. E é interessante que a potestade do ar tenta impedir, interferir a oração, o comunicado. O crente quer falar com Deus e parece que o diabo quer fechar o céu. Mas tem uma coisa... Jesus abriu um novo e vivo caminho e escancarou a porta. A porta está tão aberta que o diabo pode, irmão, ele reunir com toda a potestade do ar, ele pode reunir tudo que ele quiser. Mas quando um crente se põe de joelho, os céus começam a trabalhar ao favor dele. E foi Jesus quem preparou isto, foi Jesus quem organizou isso. E sabe o que é que eu gosto mais nisto? É que para chamar o sobrenatural para o natural, quando o sobrenatural vem, Salmo de número 12, versículo de número 5 a 6, o Senhor disse, pela opressão do pobre e o gemido do necessitado, ele diz assim, eu me levantarei agora, e diz o Senhor, eu me levantarei agora,
e porei a salvo. E Jesus ensinou algo em Mateus capítulo de número 6, versículo 19 e 20. Jesus disse assim, depois de ensinar sobre a oração, Jesus disse, não juntem tesouro aonde? Na terra. Por que não pode juntar tesouro na terra? Porque quando você junta tesouro na terra, Jesus diz, a traça vem e consome, o ferrugem vem e dá cabo, o ladrão pode minar e roubar. E eu fiquei assimilando quando o Senhor diz no Salmo 50, através de Esaf, versículo 15. Chama por mim, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Veja que há um feedback, uma negociação aí, um convite para negociar com Deus. Eu vou usar uma linguagem humana para expressar a razão divina aqui. Ele diz assim, chama por mim, rapaz, que eu vou te socorrer. E depois que eu te salvar, tu vai me glorificar muito. E eu entendo que como Deus gosta de adoração, o versículo de número 14 do Salmo 50 diz, paga os teus votos, traz o louvor. Se tem um lugar que o crente pode investir é os céus. Aí Jesus continua no verso 20 do capítulo 6 de Mateus. Junta tesouro no céu, aonde a traça não dá cabo, aonde o ferrugem não pode consumir, aonde o ladrão não pode entrar nem roubar. Agora pense comigo, como é que vai juntar tesouro no céu, irmão? Mas isso me veio à mente, eu fico pensando, que tesouro é esse, Senhor? Como é que o crente vai juntar? Porque se Jesus dissesse assim, você tem um tesouro no céu, eu ia vasculhar, como já vasculhei a Bíblia toda e sei, que lá tem coroa, lá tem galardão, lá a rua é de ouro, lá a rua é de cristal. O que não falta é riqueza no céu, porque o Senhor diz, olha, eu sou rico em misericórdia, eu sou rico em bondade, eu sou rico em piedade, em amor, Ele é rico em tudo. Rico em ouro, rico em prata, Ele tem uma grandeza tamanha. Deus não precisa nada lá de nós no céu. Manda alguma coisa lá para o céu? Dá para mandar alguma coisa lá para o céu? Material? Não dá. Só dá para mandar o quê? Oração, adoração. Dá para mandar o que lá para o céu? Jejum. Dá para mandar o que lá para o céu? Dedicação no serviço e na obra do Senhor. E você sabia que existe um registro no céu? Deixa eu usar uma linguagem humana para expressar uma razão divina e você me entender. Tudo aqui na terra é movido a verba, a dinheiro. E de país para país o câmbio muda. É assim ou não é? Quem está na Europa, €1, ele custa hoje R$6. Então quem está lá, para mandar para cá €1, chega aqui R$6. Já pensou? Alguém está lá e diz assim, eu vou mandar €100, Ubiraci. Eu digo, oh, glória, vou receber aqui R$600, maravilha. Agora vou transliteralizar isso para o céu. Pense comigo, a moeda do Brasil é fraca para a Europa. Então a moeda da oração, da vida nossa aqui é fraquinha. Mas quando chega lá no céu, o câmbio está na alta. Aleluia! O câmbio lá no céu não tem infração. Jesus está dizendo, a infração aqui não vai afetar o teu investimento. Então manda oração, manda jejum, manda oração, manda jejum, manda oração. Aleluia! Aí eu leio a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 18. Paulo disse assim, olha, ainda que o homem interior ou exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia a dia. E o versículo 17, não me foge da memória, ele diz, vamos ler para não errar, não é? A gente se alegra tanto e eu às vezes posso correr o risco de errar. Mas vamos observar como é o câmbio espiritual. O que é que acontece? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. Observe. Porque a nossa leve e momentânea o quê? Tribulação. Produz para nós o quê? Produz o quê? Um peso eterno de glória, pobrezinha. De glória, fraquinha. Muito excelente. Talvez você ainda não entendeu, mas deixa eu lhe explicar como é que funciona isso. O crente está aqui pagando um preço na luta, na prova. Aí ele dobra o joelho. Irmão, o anjo lá em cima no banco celestial.
Ele não soma somente a oração, ele soma a vida. Ele não soma só o músico, ele soma a vida do músico. Ele não soma somente o que o músico canta, ele soma como o músico vive para cantar. Ele não soma o que eu prego, ele soma o que eu vivo para pregar. Ele não soma o que pastoreia, ele apenas sonda a vida do pastor, ele sonda a vida da pessoa. Ele aperta a vida da pessoa e diz assim: eu conheço ele, eu conheço ela. Aí o câmbio vai aumentando, irmão, aleluia. Você está entendendo que dá para ir aumentando? Parece que vai. Aí você diz assim: mas eu orei somente 5 minutinhos. Não quero dizer com isso que você deve orar só 5 minutinhos. Quanto mais investir, maior é o volume da glória. Quanto mais você mandar, maior é o volume da bênção. Você está entendendo? Agora deixa eu lhe dizer. Quem investe, investe para quê? Para ter retorno, sim ou não? Você vai colocar dinheiro no banco para ficar lá somente de enfeite? Só para guardar? Para correr juro? Não é assim, irmão? E Jesus disse: junta tesouro aqui no céu. Para que Jesus mandou juntar tesouro no céu? Aí eu fui observar que a Bíblia mostra que existe registros celestiais. Existe o memorial divino, onde Deus registra nossas obras, nossas orações, nosso comportamento. Por exemplo, Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 29, versículo de número 31. O Senhor, Neemias na oração disse: Senhor, lembra-te de mim, do que eu fiz, a reforma que eu fiz. Senhor, lembra-te de mim. No versículo de número 14 do capítulo 13 de Neemias, ele disse: no que estiver escrito aí, não tira, Senhor. Mostra, responde-me, lembra-te de tudo que eu fiz. Não somente isso, mas nesse memorial que está escrito no céu. Eu fico pensando, irmão, que é todo o registro. Eu fico pensando, não, é todo o registro de oração e de tudo quando eu preciso. Porque se Jesus disse junta, é porque ele sabe que eu vou precisar. E quando eu precisar fazer um saque, tem que ter. Sim ou não? Se tiver zero, já pensou, irmão? Quem vai lá no caixa, multibanco, não, é aqui, 24 horas, passar o cartão lá na máquina. Se tiver dinheiro, ele faz o saque, é ou não é? Mas se não tiver, é uma tristeza, sai com a cabeça triste assim baixa, né, irmão? Está zero, o seu saldo aqui está zero. Deixa eu dar um exemplo, Isaías capítulo de número 38. O Senhor disse a Isaías: vai e diz a Ezequias: Ezequias, põe a casa em ordem, porque certamente morrer. Aí Ezequias, rei de Israel, foi dobrar o joelho, colocou a face na parede e começou a dizer: Senhor, lembra-te de mim. Veja se ele não começa dizendo assim. Lembra-te que eu andei nos teus caminhos, que eu andei com o coração reto, que eu te agradei. Aí os anjos foram lá, irmão, fazer no arquivo. Senhor, ele tem crédito aqui, Senhor. Ele tem um saldo e tem um saldo positivo. Aí Deus olhou e disse: rapaz, ele tem saldo aí mesmo? Tem saldo, Senhor. Então peraí, eu vou mudar o decreto. Isaías, diga, Senhor, vai lá e diz a Ezequias que ele tem crédito, que ele tem saldo para mais 15 anos de vida. Qual é o teu saldo para fazer um levantamento hoje, para fazer um saque? Você tem saldo? O problema é que tem crente que não tem saldo. Eu costumo dizer que existe 3 clientes. O cliente de baixa renda, o cliente de renda média e o cliente de alta renda. Mas tem um quarto que é o pior de todo, é o inadimplente. O que não tem e ainda está devendo ao banco. É assim ou não é? E quando ele precisar fazer um saque ou um empréstimo, não tem jeito. Mas eu estava analisando na Bíblia e Deus, às vezes, quando ele quer ter misericórdia, ele tem misericórdia de quem ele quer ter. Vou dar um exemplo. Lucas capítulo 15. O filho pródigo gastou tudo quanto tinha. Foi assim ou não foi? Foi comer lama lá com os porcos. Quando não tinha nada, ele disse: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai, eu não tenho crédito, não tenho saldo, e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí o pai olhou de longe quando ele veio. O que é que o pai fez? Olha, eu não quero saber a tua condição de inadimplente, vem cá que eu vou resolver o problema. Bota sandália nova, anel no dedo, roupa, mata o bezerro cevado, porque hoje vai ter festa, aleluia! Deus resolve. Se ele quiser fazer, ele faz, irmão. A conta está no zero, aí Deus quiser, a sigla vai lá para cima. Ele muda.
E é interessante que tem crente que tem saldo no céu. Tem. Daniel capítulo de número 6, versículo de número 10, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ezequiel capítulo 14, versículo de número 14, o Senhor disse, olha, eu vou destruir a cidade, mas se tivesse lá Jó, Daniel e Noé, eu pouparia a vida desses 3 homens. Tem crente que tem um saldo terrível no céu, irmão. Aí por isso que às vezes eu fico bestinha quando eu leio a Bíblia, me permite usar esse termo bestinha, né? Aí eu fico às vezes assim, meu irmão, que o anjo chega para Daniel e diz assim, Daniel, homem muito desejado. Você já viu que o crente de alto nível, o cliente de alto nível no banco como é? Ele chega, o gerente diz logo, ei, sai da fila, vem para cá para uma salinha especial. É assim ou não é? Copinho d'água, café pequeno. É ou não é? O tratamento é especial. O crente que tem saldo no céu, ele tem uma sala especial com Deus. E a sala é tão especial que tem anjo a serviço dele. Alguém disse assim, coloca ele lá na cova, bota uma pedra e acabou-se nada. Daniel tem saldo no céu para dormir com o anjo na cova. Oh, aleluia. O problema é que às vezes tem gente que não tem saldo no céu. Senhor, me batiza, vai colocar saldo no céu. Senhor, cura, vai colocar saldo no céu. E eu quero dizer uma coisa nesta noite, com toda a propriedade e segurança. A igreja em Monteiro tem crédito. Vou repetir, você não entendeu. A igreja em Monteiro tem crédito. Tem. Orou e o pastor está aqui. Estava ruim da colônia e está aqui. Orou e Jesus está livrando aí os crentes, irmão. É só se ver crente dizendo, estou oferecendo culto de ação em graça, porque o Covid deu negativo. É crédito da igreja no céu. Essa igreja tem crédito no céu. Os obreiros, vou dizer com toda a convicção, os obreiros dessa igreja têm crédito no céu. Pode ser que não tenha lá uma conta em nível alto, mas que tem. É por isso que Jesus salva. É por isso que Jesus cura. É por isso que a congregação vai. É por isso que o trabalho vai. É livramento na estrada. É livramento nos filhos. O obreiro está lá na moto, no sítio, numa estrada cavernosa, feia, de noite. E ele está lá, e vai sem medo, porque tem crédito no céu. Aí Deus diz assim, olha, anjo, vai aí, acompanha esse obreiro. E ele vai lá, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer que esta igreja tem crédito no céu. O Senhor disse, por isso que ele está dizendo, me chama. Eu não sei quem foi que escolheu esse tema, se foi o senhor, se foi o pastor, mas o senhor está dizendo assim, me chame, porque vocês têm crédito. Me chame. Mocidade, me chame, que vocês têm crédito. Jovem, me chame. Deus está dizendo, me chame. Chame, se for como amigo eu venho. Chame como criador eu venho. Chame como juiz eu venho. Qual é a tua causa? Eu vou fechar a Bíblia, porque a alegria é tão grande e eu preciso já parar. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Você precisa que ele entre em que situação? Você precisa que ele entre em que situação? Em que situação? Ele entra. Eu preciso dele, irmão Biraci, como juiz. Eu tenho uma situação tão séria e eu preciso dele como juiz. Precisa dele como juiz. Ele entra na causa como juiz por excelência. E tem mais uma coisa. Ele bota o advogado dos advogados. Ele bota o advogado dos advogados, irmão. Tem gente que diz assim, mas por que o crente é assim tão amostrado? Vai ter jeito, não dá para... Eu gosto de um pastor que é amigo meu, um evangelista, que ele diz assim, ele desde jovem pregava, e dizia assim, ô Enoque, por que tu é tão amostrado desse jeito? Ele disse, meu irmão, não dá para deixar de ser amostrado. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai que é juiz por excelência. E eu tenho um irmão que é advogado dos advogados. Jesus disse através de João na primeira epístola 2:1, né? Filhinhos, não pequei, mas se pecardes, tende junto ao Pai um advogado por excelência. Ele entra, o que é que você precisa?
que é que você precisa? Agora, se você precisa de um amigo, ele está aqui como amigo também, para caminhar com você. Jesus disse, eu não vos chamo de servo, eu chamo de amigo. E olha, irmão, uma igreja que tem crédito no céu, ela para o inferno. Atos capítulo 12, versículo de número 5, se reuniram lá na casa da irmã Maria. E Herodes disse assim, Pedro, você vai morrer amanhã, viu, meu filho? Você vai morrer amanhã. Tiago já morreu, viu? Psst. E amanhã é você. Aí a igreja começou. Na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Senhor, tira Pedro da prisão. E o que eu acho interessante, irmão, é que Pedro estava lá, olha. Dormindo. Como é que o camarada vai saber que vai morrer amanhã e está dormindo, irmão? Tu vai morrer amanhã e está dormindo. Eu estou. Oxe, eu conheço meu Criador, eu vou para lá. Se ele quiser, eu vou para lá. Ô, irmão, a igreja está orando. Deixa eu dar a você todos os detalhes. Se você ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 12, você vai observar que tudo que eu vou dizer aqui não é invenção minha, não. Aí o anjo, primeiro, chega lá na cela, acende uma luz. A luz divina, porque estava tudo escuro, uma penitenciária daquela. Primeira coisa que o anjo faz. Eu não quero lhe assustar, Pedro. Eu vou acender a luz, que é para você não se assustar. O camarada acordar no escuro é ruim. Aí o anjo disse, não, eu vou acender a luz. A Bíblia diz que um clarão tomou conta da cela. Aí a Bíblia diz que o anjo tocou no lado. Tem uma Bíblia que diz aguilhada, ou aguilhada, se o nome agora é no... Aguilhada, ele toca assim no lado de Pedro. Por que ele tocou no lado? Numa cela, numa prisão, se vem pelo chão, podia ser um rato, uma aranha, um escorpião, uma cobra, e Pedro se assustar. Aí ele, me permita, meu evangelho, você chegou assim, irmão, olha. Você pensou, irmão? Para que o anjo fazer isso? O anjo só bastava acender a luz, irmão Luz Neto, e dizer assim, levanta, Pedro. Mas para que esse cuidado todo? Acender luz, tocar no lado assim, fazendo cócega. Acorda, Pedro. Acorda. Mas o tratamento ainda é mais profundo. Peraí, não terminou não. O que mais? Pedro se levantou e disse, o que é que eu estou vendo? Não, a gente vai sair daqui, meu filho. Aí Pedro disse, então vamos embora. Para sair daqui, vamos agora. Aí o anjo, mas tem calma, rapaz. Calça a sandália, porque está frio lá fora. Para mandar o camarada calçar, se precisa. Irmão, para fugir de uma cadeia, o camarada foge na carreira. É não? Mas o anjo diz, olha o cuidado do anjo, acende luz, cosquinha, manda ele calçar a sandália. Aí Pedro vai saindo, aí o anjo diz, ei, rapaz, pega a capa. Pega a capa, aí bota a capa, tá frio lá fora. Deus quer que eu cuide bem de você. A igreja está orando. Eu amo ele. Eu amo meu Deus. Eu amo meu Deus. Eu amo o meu Deus. Ele cuida da gente com um carinho tão grande, irmão. Ele cuida de uma forma que só ele sabe cuidar, irmão. Vamos, Pedro. Aí o anjo vai acompanhando, fora da prisão. Depois de sair da porta da prisão, o anjo poderia dizer, Pedro, até aqui, meu filho, vai-te embora. Mas não, irmão, o anjo olhou para ele e viu que ele ainda estava assim meio que sonolento. Que a Bíblia diz, que ele disse que pensava ainda que era um sonho, que era uma visão. Aí o anjo olha para ele e diz, Pedro, eu vou contigo ainda mais uma rua. O anjo andou com ele uma rua toda. Se você ler o texto, como eu estou dizendo, você vai ver que é assim. Andou com ele uma rua toda. O anjo não poderia deixar ele na porta da prisão e ter ido embora, irmão? E ele sair dali correndo, desesperado? Mas o anjo disse, eu vou andar com você, vou fazer companhia a você, uma rua toda andando com ele. Só Deus cuida bem, só Deus faz isso, é porque a igreja estava orando, a igreja que ora, Deus vai dando livramento. Eu sei que esta igreja ora e tem saldo para ter resposta do céu. Quando Pedro chegou na segunda rua que olhou, o anjo foi embora, se ausentou dele, mas deixou ele na porta lá, abertinho. Deus é bom demais. Eu me lembro de uma tarde, eu trabalhava num local chamado Alfena. Estou em Portugal, no Conselho de Valongo, e eu estava sem documentação. O patrão estava tratando da minha documentação para legalizar. A minha carta de condução, habilitação tinha vencido.
E ele tinha me dado uma Renault Express na altura para conduzir, porque eu fazia os trabalhos de supervisão de limpeza, dos serviços de limpeza. Era uma empresa de limpeza, Lima Pesas. E ele disse, seu Silva, eu disse, sim, seu Muna, você vai andar com esta carrinha e seguir a sua vida, pai. E enquanto não tratar das documentações todas, aquela coisa toda, da forma que ele sabia falar, você vai tendo cuidado. Eu disse, está bem, seu Manuel. Que poucos portugueses fazem isso, não é? Mas ele fez comigo. E eu peguei a carrinha e saí andando, é tipo um Fiorino. E numa certa distância, havia até um salão das testemunhas de Jeová. E eu senti, irmãos, a presença do céu. E eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, me guarda. Não permita que haja operação stop, que a polícia me pare. Foi esta a oração. E a cabine da carrinha encheu-se da glória de Deus. E quando encheu-se da glória de Deus, eu olhei do meu lado, tinha um ser todo de branco, e eu só me lembro da fisionomia do rosto dele, que olhou para mim e disse assim, rindo, eu cego os teus adversários. Eu comecei a falar em línguas dentro daquele carro e segui. Irmãos, eu não andei 2 quilômetros. Eu não andei 2 quilômetros. Estava a operação stop, a PSP, Polícia de Segurança Pública, fazendo a operação. E quando eles veem essas carrinhas, eles param automaticamente, porque é mercadoria ou coisas desse gênero. E eu disse na hora, meu Deus, vou ser mandado para o meu país e ainda vou ficar detido alguns dias na prisão. E na hora, a palavra da minha mente, eu cego os teus adversários. Quando eu olhei, já não tinha mais ninguém comigo no carro. Irmãos, eu não sei até hoje, mas eu vi o policial no meio da pista, com a plaquinha de stop, vermelha, assim, olha. De um lado, siga, verde, do outro, stop. E ele com o vermelho para cima. Stop. E eu na frente dele. Não podia parar antes, não podia fazer nada, somente confiar. Mas segui em frente. Não sei, não me pergunte como. Mas eu sei que ele foi para o meio da pista. Eu passei por ele. E eu vi depois pelo retrovisor. Quando eu olhei ele parando o carro que vinha lá atrás de mim. Um carro popular. Eu não me lembro qual era a característica do carro. Mas eu fiquei olhando pelo retrovisor. E dizendo, Jesus, ele não me viu. Alguém pode dizer assim, é possível isso? Não, irmão, por isso o senhor está inventando. Então Ló também está inventando. Porque a Bíblia diz que estavam lá na porta de Ló. Estavam agorinha batendo na porta de Ló e daqui a pouco estavam todos os homens da cidade de Sodoma procurando. Cadê a porta de Ló? Cadê a porta de Ló? Cadê a porta de Ló? Deus ainda cega os adversários. Deus ainda cega. Deus... E é interessante. Eu tinha saldo, irmão. Eu tinha saldo. Gisane, nós tínhamos saldo. Era quase todo dia, irmão. Era jejum, oração e vigília. Como a gente ainda faz até hoje. Mini vigília, Bíblia, de joelho. A gente dobrava o pé da cama, não era assim, minha irmã? E dobrava lá e dizia, Jesus, haja aqui. Jesus, faça aqui. Jesus vai dando livramento. E Jesus foi dando livramento, guardou. Eu vim para o Brasil, me legalizei, voltei e fiquei lá dando glória a Jesus. E Ele ainda cuida. Eu vim lhe dizer nesta noite que tem crente, que tem saldo no céu. Deus envia anjo, Deus tem resposta. Você crê nisto? O senhor permite fazer uma oração? Meus irmãos, eu pedi permissão ao evangelista para fazer uma oração. Você quer orar comigo neste momento? E enquanto eu estava orando, pedindo a Deus sobre esta palavra, o Senhor me disse 4 assuntos que eu pudesse apresentar. Um deles é, ore para os casais que ainda não têm filho e que desejam ter filho. E o Senhor disse, ore por aqueles que têm famílias com pessoas no presídio. Ore para que eu livre os jovens. E ajude. A palavra foi essa. Ele não disse ore. Eu achei interessante é que Deus sabe fazer, irmão. Deus disse assim. E ajude
em oração o anjo da igreja. Deus não poderia ter dito também, porque às vezes Deus sabe conversar com a gente, irmão. Ele disse, ore. Toda a palavra era ore por aqueles que ainda não têm filho. Ore por aqueles que têm família nos presídios. Ore pelos jovens e ajude o anjo da igreja. Então você pode ficar de pé comigo e fazer estas orações ou esta oração. Eu sei que as petições que estão aqui é para Jesus batizar, curar, livrar. Se você tiver saldo aí, ele já pode ir batizando. Vamos orar. Eu creio. Como é que está o teu saldo? Como é que está o teu saldo no céu? Olhe para lá e diz, irmão Biraci, eu preciso aumentar um bocadinho. Aproveita a oportunidade. Mas vamos chamar ele neste momento. Se você tiver parentes na situação em que eu disse, não precisa vir, mas dobre o joelho aí onde você está. Se você tem desejo de ter filho ou tem família que tem o desejo e não pode, dobre o joelho aí onde você está. Porque ele faz, ele é o dono dos céus. Mas eu estou crendo tanto que Jesus vai continuar fazendo até o final desta campanha. Bondoso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por este momento de reflexão da tua palavra. Nada mais do que a tua palavra foi dito aqui nesta noite. E a tua palavra tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu creio, Senhor. E eu creio, nós cremos, nós acreditamos. Veja o saldo positivo nesta noite desta igreja. E começa a responder, Senhor. As causas aqui apresentadas e mencionadas, Tu és o Deus que entra e traz solução. Traz solução. Tu és solução, Senhor. Tu és solução aos obreiros aqui na minha retaguarda. Tu tens solução para os músicos. Alabaragachorabacai. Tu tens solução para o anjo da igreja e os problemas que nós não conhecemos, mas que Tu sabes. Tu tens solução para a juventude e o futuro dos mesmos. Tu tens solução, Tu tens solução. Senhor, na nave da igreja, as famílias, aqueles que estão com filhos, parentes, Senhor, o nível de situação que só Tu sabe, conhece, começa a dar vitória. Esquenta o coração do Teu filho com esta promessa, renovando as esperanças, a certeza. Vai aqui no lado das irmãs, Senhor, vai fazendo agora. Espírito Santo de Deus, sopra agora aqui nesta noite. Sopra aqui nesta noite a Tua presença, de uma maneira como fez com Elias na caverna, num cicio suave, mas que traz resultado. Vai trazendo resultado, cura essa alma, as feridas que estão lá dentro. Neste momento, passa o bálsamo de Gileade, naqueles que estão em casa, estão me ouvindo nesta noite, receba a mesma graça, o mesmo favor, a mesma presença, a mesma graça que se manifesta aqui nesta noite. Entre no teu lar aí, nesta televisão, entre aí neste computador, neste smartphone, você que está, quem sabe, do outro lado do mundo, do país, mas que está sendo alcançado neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito Paracletor, Auxiliador, Ajudador, move a Tua glória continuamente sobre a vida da Tua igreja, dos Teus filhos. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos
e te dizemos obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aonde você está, sente dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode sentar dizendo obrigado, Jesus. Senta aí dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dá para você dizer a Ele obrigado. Saia dizendo obrigado, porque já foi feito um saque espiritual na sua conta. Você já fez um saque, agora espere a resposta, o milagre, porque você já fez o saque. Eu já fiz um saque nesta noite, eu estou somente aguardando o momento da resposta, em nome de Jesus.